Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vocês foram enganados? Porventura, creram nele alguém das autoridades ou alguns dos principais dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, ela é maldita. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra e somos tão pequenos e de nada nós temos, mas o Senhor é riquíssimo em poder e graça e deseja falar ao nosso coração, e que não haja nesse momento nenhum impedimento à Tua soberana vontade em salvar, em libertar, em convencer, ó Espírito Santo, o coração de todos aqueles que vão ouvir as sagradas letras da Tua palavra, que pode conduzir ao caminho da salvação. Abre o nosso entendimento, alimenta a nossa alma, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Antes de começarmos, antes de iniciarmos o texto propriamente dito, nós precisamos fazer uma introdução para que todos possam entender qual era o contexto que envolveu Jesus e essas pessoas, esses personagens desse texto, naqueles dias, né? Antes de mais nada, eu preciso também dar ênfase que o ponto mais importante dessa pregação, e todos precisamos sair daqui hoje com essa convicção, a mesma convicção daqueles guardas do templo, é que ninguém jamais falou e fala como Jesus Cristo. Ninguém. Jesus Cristo, Ele é incopiável, inigualável, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ninguém jamais pode se assemelhar a Ele. Ele é o Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Dito isso, vamos ao contexto que envolveram aqueles fatos, aqueles dias daquela época, para a gente poder criarmos um raciocínio bíblico, né? E assim concluirmos a palavra dessa noite. Muito bem. O povo de Israel vinha de um silêncio profético de aproximadamente 400 anos. Esse é o primeiro contexto que eu quero dizer para os irmãos nessa noite. Nós queremos enfatizar. É o contexto bíblico. Existiu o contexto bíblico, o contexto político e o contexto religioso. São esses três aspectos que rapidamente, nessa pequena introdução, a gente vai comentar com os irmãos. No aspecto bíblico, havia um silêncio de aproximadamente 400 anos. Os últimos profetas do Velho Testamento se calaram por determinação de Deus. Eles entregaram suas últimas profecias. Por exemplo, Joel, quando profetizou, foi um dos últimos profetas antes do início do silêncio profético. Profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, que foi se cumprir lá em Atos dos Apóstolos. Ou seja, todo esse período de 400 anos em silêncio, embora havia esse silêncio profético, as profecias de Deus, aquilo que Deus falou, estava no coração do remanescente fiel. Remanescente fiel é uma expressão muito utilizada pelo profeta Isaías, que são aqueles justamente que não se corrompem com o pecado, não se corrompem com a religiosidade humana, não se corrompem com as ofertas dessa vida e permanecem fiéis à vontade do Senhor. Então Deus sempre teve os seus remanescentes fiéis. E mesmo nesse período que houve esse silêncio profético, e nós vamos explicar um pouco melhor o que é isso, essas profecias estavam ardendo no coração
desses remanescentes fiéis. Por exemplo, Simeão, Ana, quando Jesus foi ser consagrado, lá em Lucas capítulo 2, Simeão, havia uma profecia sobre ele, a respeito dele, dizendo: olha, você não vai morrer enquanto você não vê o Salvador. E ele pegou Jesus nos braços e ele glorificou a Deus e disse: está cumprido. Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu tenho visto a tua salvação. Então as profecias foram se cumprindo. Mas voltando aqui na nossa introdução. Então, o que Israel estava acostumado era um silêncio profético. E quando nós falamos silêncio profético, é que o ministério profético, bem diferente do que hoje nós entendemos por profecias, havia cessado. O ministério profético daquela época, a função dele era qual? Era denunciar o pecado do povo, testemunhar os erros do povo, da nação, à luz da palavra de Deus, e fazê-los retornar à aliança para com Deus. Isso acontecia inúmeras vezes. Profetas maiores, profetas menores, não no sentido de valoração individual de cada um, não. São maiores ou menores classificados com relação ao tanto que escreveram, ao conteúdo, o tamanho do conteúdo deles. Todos eles tinham a mesma importância para Deus, mas a mensagem profética era essa, era denunciar o pecado, denunciar os erros e conduzir o povo ao arrependimento. Esse é o conceito correto de ministério profético, conforme as Escrituras. Todos os profetas tinham essa característica. Uma nota de rodapé. Hoje em dia, nós associamos muito essa questão de ministério profético se existe dons espirituais, e uma coisa não tem relação com a outra, né? Então, se não tem dons espirituais, não tem ministério profético. Não é isso. Penso que é um equívoco de interpretação do que a própria palavra de Deus nos ensina. Muito bem, foi nesse contexto bíblico que Jesus, ele chega, ele se apresenta. E Jesus, ele chega para acabar com esse silêncio profético. Jesus, ele vem botar um ponto final nesse silêncio profético. E ele vem ser o Filho de Deus para trazer a mensagem de salvação, de vida eterna, para mudar toda a história. Depois dele, a história nunca mais seria a mesma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o aspecto político. Israel estava sendo governado pelo Império Romano, né? Haviam representantes de Roma ali, e o povo anseiava por uma reforma política, econômica, social, militar, mas não era esse o tipo de reforma, de mensagem que Jesus estava trazendo. Jesus, de certa forma, decepcionou muita gente, porque a mensagem de Jesus não era para esta vida, a mensagem de Jesus era para a vida eterna. Enquanto eles queriam uma melhora das condições humanas, econômicas, política, militar, social, Jesus, ele veio trazer a mensagem que pode transformar a sua vida e a minha vida, a vida deles, nos salvar da condenação do inferno e nos tornar cidadãos do céu. Essa é a preocupação de Jesus. E ele chegou a dizer: o meu reino não é daqui, o meu reino é eterno, o meu reino não é desse mundo. Mas eles estavam esperando um tipo de Messias que desse um jeito nesse aspecto material para eles. Muito bem. E o último aspecto daquele contexto histórico daquela época foi o aspecto religioso. Esse foi até o pior. Vejam bem, os irmãos, haviam 4 grupos de religiosos naquela época que dominavam, de certa forma, a representatividade, entre aspas, da vontade de Deus para o povo. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um tinha um perfil diferente e, repito, todos eles agiam ou tentavam agir em nome de Deus. Mas o próprio Jesus, no início do capítulo 7, ele vai dizer que nenhum deles conhecia a verdadeira vontade do Pai, a verdadeira doutrina do Pai. O que marcava o que marcou a característica dos fariseus é que eles eram extremamente tradicionalistas.
eles eram legalistas, aparentemente obediente às leis. Por quê? Porque Jesus, e aí eu falo que o ministério de Jesus, uma das características dele é a mesma característica dos profetas do Velho Testamento. Uma das características do ministério de Jesus é o ministério profético, porque igual aos seus profetas que ele próprio enviou, ele também denunciava o pecado, denunciava o erro do povo de Israel e pregava a verdade que liberta, a verdade que salva, que é a sua palavra. E com isso, querendo que as pessoas viessem ao arrependimento e voltassem para Deus. E ele vai dizer isso quando ele, na conversa com os irmãos dele, antes, lá no início do capítulo 7, ele confirma que o ministério dele é parecido com o ministério dos profetas do Velho Testamento. Quando ele diz assim: o mundo me odeia, esse mundo me odeia. Por que me odeia? Porque eu testifico das coisas más, eu testifico do pecado, eu denuncio os erros para que eles se arrependam, recebam pelo Espírito Santo essa consciência, a consciência de pecado, e venham se arrepender de suas más obras e venham se entregar ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor, Deus e Pai. Então, os fariseus, eles mandavam o povo cumprir a lei, mas eles não cumpriam, e Jesus disse isso em inúmeras passagens, que eles eram hipócritas, que eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, gostavam muito de ficar bonito com aquela roupa comprida, suas franjas compridas, gostavam de ser saudados nas praças. Essa é a característica dos fariseus daquela época. E o pior, agindo em nome de Deus, imaginando que eles estavam representando Deus, mas o próprio Jesus vai denunciar para eles, dizendo, no início do capítulo 7, vocês não conhecem quem é o meu Pai, vocês não conhecem aquele que me enviou. O outro grupo de religiosos que tinha naquela época eram os saduceus. Os saduceus eram um tipo de crente liberal daquela época. O que é o crente liberal? Nós sabemos que o liberalismo religioso, ele não aceita nada na cabeça se a sua razão não consentir que aquilo é verdade. Os saduceus não acreditavam em milagres, não acreditavam em alma, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em operações de maravilhas. Eles não acreditavam em vida após a morte. O que eles acreditavam? Eles acreditavam naquele momento do aqui e agora. É típico daquela outra mensagem que diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E pasmem, eles também falavam em nome de Deus. O terceiro grupo eram os essênios. Os essênios, eles se consideravam os mais puros, os mais exclusivos, tinham uma missão especial. Eles se isolavam, ficavam em cavernas, se achavam melhor do que os outros. E com esse pensamento, eles eram taxados de exclusivistas. E repito, eles também falavam em nome de Deus. E o último grupo eram os zelotes. Esses aqui eram os ativistas, os nacionalistas daquela época, que queriam uma revolução armada. Eles queriam um Messias que viesse no estilo Sansão, ou com a sabedoria de Salomão, enfim, um guerreiro como Davi, que chegasse destruindo tudo na força da espada. Eles queriam esse tipo de revolução. E eles também pregavam isso, e todos eles iam às sinagogas para falar sobre essas doutrinas, sobre essa sua forma de pensar, essa consciência de Deus, e eles queriam passar isso para as pessoas. Todavia, nenhum deles conhecia o verdadeiro Deus. Muito bem, feita essa introdução, o que estava acontecendo naquela semana, quando Jesus foi abordado por aquelas pessoas? Esse foi o cenário, esse era o contexto, essa era a situação que Jesus encontrou quando ele começou o seu ministério. Naquela semana estava acontecendo a festa dos tabernáculos. Era conhecida a festa em agradecimento a Deus pelos 40 anos de caminhada no deserto do povo. Era uma comemoração, uma lembrança daquele período onde Deus providenciou pão, providenciou comida,
providenciou água, não deixou faltar nada. E a festa dos tabernáculos era em memória de tudo aquilo. E essa festa estava acontecendo na Judéia, e todos foram para lá. E o Senhor Jesus, ele foi para o templo sem ser convidado, né? Ele foi ao templo porque ele tinha uma missão, e a missão dele era pregar o evangelho que salva o homem do engano, que salva o homem da mentira, que salva o homem da religiosidade, que salva o homem da heresia. E ele tinha uma missão, mesmo não sendo convidado, ele foi na autoridade dele, na autoridade de Deus, pregar a palavra que liberta, que transforma, que regenera, que muda, que dá sentido à vida. E ele começou a pregar. Ele foi até o templo e começou a falar, diante de toda aquela liturgia, aqueles sacrifícios que se faziam ali naquela semana, toda aquela comemoração. Jesus arranjou um canto lá e começou a pregar o evangelho. O que aconteceu? De repente uma multidão ficou em volta dizendo: olha, esse aí é aquele, hein? É o Messias, ele é bom. Não, ele não é bom, ele é mau, ele é enganador, ele é mentiroso. Não, ele é bom, ele faz sinais. Não, esse aí a gente sabe de onde ele veio. A gente sabe quem é, filho de Maria, filho de José, veio lá da carpintaria do pai dele. A gente sabe de onde ele veio. Não, ele veio da Galileia. Não, mas da Galileia não vem. Então essa discussão de pouca importância, de pouca relevância, surgiu no meio daquela multidão. Os fariseus, ouvindo que Jesus estava pregando, mandou que os guardas do templo se destacassem dali. Eles receberam um mandado de prisão verbal para que cumprisse prendendo o Senhor Jesus. E eles foram. Vocês vão lá, prende ele, porque na verdade os judeus queriam matar Jesus. Veja o primeiro versículo do capítulo 7. Jesus sabia que eles queriam matá-lo. E aí o Senhor Jesus estava lá no meio do povo, pregando o quê? A palavra do Pai, a doutrina do Pai. Houve um momento que aquela multidão, aquelas pessoas, os judeus, eles perguntaram: olha, como é que ele está pregando essas coisas maravilhosas, essas letras? Quando eles se referiram a letras, eles estavam se referindo às Escrituras. Ele está expondo as Escrituras. Ele não estudou com a gente, não sentou aqui, como quem diz, né? Não fez curso de teologia com a gente. Eu sou a favor de curso de teologia, inclusive eu faço o meu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles queriam que Jesus tivesse estudado com eles. Mas como eu já falei no início aqui dessa mensagem, o perfil de religiosos daquela época não tinha nada para ensinar. Pelo contrário, tinham para afastar o homem de Deus. E por isso veio o Senhor Jesus, para resgatar os perdidos, para resgatar os enganados, para o caminho da verdade que liberta, porque nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. Eram basta as mentiras, eram basta as heresias, era um novo tempo, era um recomeço, era vida nova. E vida nova só começa com a verdade. Vida nova só começa em Cristo. Vida nova só começa com a sua palavra. Não existe vida nova sem Jesus Cristo. Muito bem. Então, eles ficavam maravilhados, vendo a doutrina, a autoridade que Jesus pregava. Meus irmãos, e o Senhor Jesus, o ministério dele, ele era caracterizado unicamente com sua mensagem comprometida com o plano do Pai, que era criar uma consciência interna, regeneradora, de arrependimento nas pessoas. As pessoas, elas não percebiam que elas estavam em pecado diante de Deus e precisariam se arrepender. O fariseu, o saduceu, o essênio, o zelote, as multidões, achavam que estava tudo muito bem, vivendo uma vida de hipocrisia, fingindo que obedecia a palavra de Deus, mas não obedeciam nada, não cumpriam a palavra do Senhor. E Jesus, ele veio para dar uma nova mentalidade, uma nova esperança, veio para libertar o seu povo de tudo aquilo e colocar o caminho da salvação aberto para eles. Lá em Mateus capítulo 5, 17, a palavra do Senhor diz que Jesus inicia o seu ministério com a mensagem central comprometida com a vontade do Pai: arrependei-vos,
Convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ninguém queria ouvir isso. Ninguém. Eles queriam um Messias, como já falamos, herói, guerreiro, que fizesse à vontade, os caprichos, os mimos deles. Só que a mensagem de Jesus era outra. A mensagem de Jesus era para purificar dos pecados. É para que o povo entendesse: vocês são pecadores, vocês vão morrer, vão perder a vida, vão para o inferno se não se converter. Houve um caso no início do livro de João, que um dos discípulos chegaram a dizer: mas Senhor, o seu discurso é duro. Duro é ouvir essas palavras. E o Senhor Jesus imediatamente respondeu: ora, vocês acharam que meu discurso é duro? Não é não. A minha mensagem, a minha forma de falar é espírito e vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Não há nada em nós que faça com que tenhamos o direito de exigir alguma coisa de Deus. Não temos prerrogativas, não temos méritos. Mas hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus que Ele tem por nós, nós fomos resgatados do pecado e hoje nós sabemos que ninguém é igual a Jesus. Por certo, muitos temos decepções com religiões, decepções com pessoas, decepções com grupos denominacionais, mas se tem um que não nos decepciona, é o Senhor Jesus. Ninguém é igual a Ele. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não trai, Ele não engana, Ele não trata mal, Ele não pisa. Ele é amoroso, Ele é gentil, Ele é meigo, Ele é abençoador. É espírito e vida. Mensagem de Cristo é espírito e vida. Nos pega mortos em nossos delitos e pecados e derrama sobre nós, através da sua palavra, o seu poderoso Espírito Santo, a sua poderosa vida que emerge da sua palavra, que nos regenera, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Abre os nossos olhos, a ficha cai. Sem Ele nós não somos nada, ninguém, jamais. Às vezes nós gostamos de certos líderes que pregam a palavra de Deus, homens, mulheres. Isso é muito natural, isso é muito comum, isso é muito bom. São as afinidades que nós construímos no decorrer da história da nossa vida. Mas eu te digo uma coisa: ninguém substitui o Rei dos Reis, o pastor amado da igreja, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ninguém é mais maravilhoso do que Ele, querido. Pode amar as pessoas, os irmãos, as mulheres e homens que pregam a palavra de Deus, mas fique com a palavra dEle, porque Ele sabe o que passa dentro de nós, conhece a nossa luta, conhece a nossa dificuldade. Ele tem a doutrina perfeita e sã, irrepreensível para nos ensinar. Às vezes nos preocupamos com doutrina. Doutrina para lá, doutrina para cá, doutrina disso, doutrina daquilo. E acabamos nos perdendo nas invenções que ora alguém inventa para que nós venhamos cumprir, ora nós mesmos inventamos. Queridos, nós precisamos de ouvir a voz de Cristo. A voz de Jesus, ela é inconfundível, ela é inigualável. Quando os irmãos abrem a Bíblia, lá no capítulo 5, 6, 7 de Mateus, nós vamos aprender o que é doutrina. Você gosta de doutrina? Você quer ouvir uma sã doutrina? Abre lá. Você vai ver o próprio bom pastor que dá a vida pela ovelha, doutrinando a sua igreja. E olha, o que ele ensinou é difícil ver por aí, mas ele ensinou. Sabe o que ele ensinou? Muita coisa. Ele ensinou a perdoar, ele ensinou a amar, ele ensinou a valorizar aquilo que é santo. Ele ensinou que existem dois caminhos. Ele ensinou que, para ele, prudente é o homem que escuta a palavra dele e pratica, e imprudente é aquele que só escuta e não coloca em prática.
Ele deu sentido a significados do Velho Testamento. Ele trouxe a revelação da sua vontade. Ele doutrinou todo aquele povo ali no Monte das Bem-aventuranças, aquela multidão toda, ouvindo toda aquela doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Ensinou a orar, reforçou a necessidade de oração, ensinou a jejuar, ensinou a sermos generosos, ensinou a não julgarmos, ensinou sobre falsos profetas, pregou sobre ansiedade e disse: não estejais preocupados com a vez de comer, com a vez de beber, com a vez de vestir. Vós não sois mais importantes para o vosso Pai que está no céu do que essas coisas materiais. Ele doutrinou a igreja. Ali é uma aula de doutrina que o próprio bom pastor ele dá para a sua igreja. E sabe qual foi a percepção das pessoas, dos religiosos, das multidões ali? Esse homem está doutrinando, ele está nos doutrinando com uma autoridade que nenhum religioso tem aqui. Os escribas, ninguém prega como esse homem. A fama da graça, da glória, do poder do Filho de Deus operando ali no Monte das Bem-aventuranças. Só para os irmãos entenderem, essa é a sã doutrina, uma grande parte dela, que nós precisamos viver na nossa vida. Ele ensinou que nós temos que ser o sal da terra, luz para o mundo. Nós temos que brilhar, a nossa luz tem que brilhar no nosso semelhante, não só fé, mas obras de fé. Porque se só existe fé, mas não existe obras de fé, a nossa fé está morta, querido. É fé de aparência, não é verdade. Mas glória a Jesus que Deus tem dado essa consciência, sabe a quem? A todo o povo dele espalhado na terra. Muito bem, os guardas não conseguiram prendê-lo, os guardas não prenderam, os guardas voltaram de mãos vazias. Tudo isso que nós estamos falando aqui, eles ficaram atentos ouvindo. Eles tinham mandado para prender Jesus, mas eles não prenderam, eles não conseguiram. Eles, ao invés de prender a Jesus, eles pararam e ficaram aproveitando e escutando aquela maravilha de exposição das Escrituras que Jesus estava fazendo para eles. Sabe por quê? Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu vou conjecturar, e conjecturar não é pecado. Eu vou falar com base na resposta que eles deram. Eu imagino a felicidade, eu imagino o gozo que aqueles homens, que eram guardas do templo, e os irmãos, para os irmãos terem uma noção, esses guardas não eram guardas romanos, não são aqueles guardas romanos lá do Getsemane, do Jardim das Oliveiras, né? Quando Jesus foi preso, ali é outra história ao final do ministério dele. Não, esses aqui são os guardas do templo. Eles eram levitas, eles desde pequeno cresciam estudando as Escrituras, eles estavam acostumados a ouvir aquela turma de religiosos que eu acabei de falar no início da mensagem. Para eles, letra, religiosidade, era tudo a mesma coisa, não havia nada de novo. Mas quando eles pararam para ouvir a pregação do Mestre, o coração deles encheu. E por que eu sei disso? Por que eu acredito nisso? Porque quando eles foram interrogados pelas autoridades, eles disseram isso, em outras palavras. Eles disseram: ninguém, cadê o homem? Prenderam o homem? Não prenderam ele. Por que não? Porque ninguém fala como esse homem fala. Esse homem, em outras palavras, vamos extrair dessa frase o que está na explicação, na tradução dessa frase. Eles estavam dizendo a mesma coisa: esse homem é maravilhoso. O que esse homem ensinou ali, o que esse homem falou. Eu não disse para os irmãos, mas rapidamente, antes de caminharmos para o fim, o Senhor Jesus, e eles ouviram, se os irmãos pegarem o texto e analisar, eles ouviram Jesus dizendo no último dia: quem tem sede, vem a mim e beba. Por quê? Porque o último dia era o fechamento da festa dos tabernáculos. O sacerdote derramava água sobre o altar, o povo gritava: chuva, chuva. Era tudo um ato religioso, não é? E Jesus disse naquele dia: quem tem sede, vem a mim e beba. E eles ouviram isso também, eles viram isso também, e tudo isso encheu o coração deles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Jesus não é igual à minha. A minha não salva ninguém, a minha não liberta ninguém. Eu sou pecador igual a você, querido.
mas a palavra de Jesus é espírito e vida para transformar mortos espirituais em vivos espirituais. Aonde você está agora, em qualquer lugar que você está ouvindo essa palavra, que não é minha, é dele, o espírito e a vida que vem dele pode restaurar a sua vida, seu lar, seu casamento, seus filhos, sua alma. A depressão pode ser destruída, a ansiedade pode ser vencida, e o nome dele pode ser hoje mesmo glorificado na sua vida, porque ninguém fala igual a ele. Quando ele fala, nós caímos por terra. Quando ele fala, nós nos rendemos a ele, porque ele é tudo para nós. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o assunto principal do coração do Pai. Por que eu vou perder tempo com heresias, com alegorias, com conversas não bíblicas, além da letra que está aqui, sendo que eu estou com as sagradas letras que pode nos habilitar a sermos salvos em Cristo Jesus, porque isso daqui é boca de Deus, é a palavra dele viva, suficiente, infalível, que pode transformar a sua vida, querido, que pode transformar a minha vida. Se não é isso, é argumento humano. E argumento humano, aqueles guardas estavam enjoados de ouvir. Por que não dizer isso, né? Estavam acostumados àquele tradicionalismo, aquele legalismo, aquele exclusivismo daquele povo religioso daquela época. Não alimentava a alma de ninguém. E eles agora chegaram de mãos vazias, mas pela fala deles, eu não tenho dúvida, eles chegaram com o coração cheio, cheio daquela palavra contagiante, daquela palavra de entusiasmo. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Eles não sabiam, mas Jesus ia operar ainda muito mais. O ministério de Jesus ia durar bastante tempo ainda. Foram 3 anos. E foram 3 anos de operações maravilhosas, de sinais, prodígios, maravilha. E sã doutrina, queridos. Sã doutrina, não é doutrina inventada por homem não, tá? Santa doutrina. Para orientar a igreja, o seu povo. Que povo? Judeus e gentios, como diz o apóstolo Paulo, um corpo só, judeus e gentios, uma igreja, para poder ser luz neste mundo, sal da terra, instrumento de resgate de semelhantes irmãos queridos que estão na mente de Deus para alcançar a salvação e a vida eterna. Muito bem, o coração daqueles guardas estava cheio da gloriosa presença do Senhor. E os fariseus ficaram nervosos, aborrecidos. Vocês foram enganados por ele. Não é possível. Até vocês. Eles ficaram calados. Mas eu repito, insisto em dizer, pela resposta deles, ninguém fala igual esse homem. O coração deles estava cheio. Meus irmãos, caminhando para o final, nós podemos dizer 3 frases que retratam muito bem o que nós estamos tentando falar para os irmãos nessa noite. Primeiro, ninguém, nada pode deter a soberana vontade de Deus na sua vida e na minha vida. Ninguém vai impedir a vontade da palavra de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, vai na contramão da religiosidade, do pecado, das astutas ciladas do diabo. O que Deus tem para nós, esse mundo não tem. Homem algum tem. O que Deus tem para nós não é um mistério que está oculto, escondido e que ninguém vai achar. Está difícil, tem que cavar, tem que fazer força, tem que pagar um preço. Não, mas também não foi de graça, mas é pela graça. E esse Deus glorioso que tem esse plano de salvação,
de vida eterna, de bênção para você e para mim. Nessa noite Ele está te dizendo, através da sua palavra: não desanime, a palavra de Deus não será presa, a mensagem de Deus para você não está presa. Não conseguiram prender, a palavra continuou, e lá no céu Ele é conhecido como a palavra. Ninguém pode prender a palavra. Já tentaram prender, já tentaram acorrentá-la, já tentaram destruí-la, queimá-la. Jesus é a palavra viva, e Ele está falando conosco e com você nessa noite, querido. Ele te ama. Isso não é um clichê, tá? Essa frase não é um clichê, é pura verdade. Ele te ama mais do que qualquer pessoa da sua família. Ele quer te salvar, quer te resgatar deste mundo de trevas, desse mundo de pecado, e até mesmo de pensamentos que não agradam a Deus. Ele quer te dar uma nova história, uma nova vida na presença dEle. E Ele quer falar com você, é aqui, ó, é através da sua palavra regeneradora, restauradora. Dê crédito a ela. Não dá crédito à conversa de homens, não. Não dê crédito à experiência. Eu tive uma experiência com Deus. A experiência com Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque a bênção de hoje pode virar nossa idolatria amanhã. Cuidado, nós temos que vigiar. Essa palavra é para mim e para você. O povo de Israel, quando estava saindo do Egito, Deus deu a eles riquezas, eles levaram ouro, aquilo era para a provisão deles, era bênção para eles. No período da caminhada, muito tempo de caminhada, dificuldade, problema, o que eles fizeram com a experiência? O que eles fizeram com a bênção? Transformaram a bênção em um Deus, porque deram ouvidos à voz de homens e fecharam os ouvidos para Deus. A lição é muito simples, é muito direta. Troque Deus pela bênção e faça da bênção um Deus. Pronto, acabou tudo. Acabou tudo. Meus irmãos, nós queremos o Deus das bênçãos. Nós queremos o Deus das experiências. A experiência é boa, eu quero, você quer, eu gosto, você gosta, está tudo certo. Mas o que importa é a palavra dele. É a palavra, é o que ele tem para dizer todo dia em novidade de vida. Não podemos viver de experiências do passado. Edificam, são necessárias, são úteis, mas passam. Nós temos que viver de vida nova todos os dias na presença do Senhor, e só através da sua palavra gloriosa. Esse é o primeiro ensino. Outra coisa, muitos estão a serviço da religiosidade para realizar prisões contra o corpo de Cristo. Você entendeu o que eu quis dizer? Não? Vou te explicar. O adversário, ele trabalha um pouco nessa área também, ou talvez até muito, colocando na cabeça de pessoas inimizade contra a palavra de Deus, heresias contra a palavra de Deus, para promover a apostasia, para deixar o mundo preparado para a condenação. Só que a igreja, ela tem a missão dada por Cristo para ser a sua boca nesta terra, ser a luz do mundo, sal da terra, para pregar o Evangelho, para pregar a Cristo. E quando a voz de Cristo ela é ouvida, como aconteceu, aqueles que o queriam prender desistiram, porque os planos do inimigo são neutralizados através da voz de Jesus. Quando Jesus fala, o inimigo é derrotado, os planos, Deus transforma bênção, Deus transforma maldição em bênção. Aqueles homens que estavam comissionados pelos inimigos da mensagem da salvação, eles foram cheios pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas acabam sendo instrumentos para afastar outras pessoas do caminho do céu. E essas pessoas que afastam, pensam que às vezes estão agindo em nome de Deus, mas não estão. Estão pregando heresias, estão pregando apostasia e afastando
mas Deus está resgatando os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. O Espírito Santo está convencendo, está realizando a obra dele, a obra do Espírito Santo, e não vai deixar que nenhum dos seus sejam perdidos, porque foi isso que Jesus disse: nenhum daqueles que pertencem ao Senhor se perderão. Ele não permitirá que isso aconteça. A voz de Jesus, ela é impactante, ela transforma, ela muda, ela regenera. O terceiro e último ensino é que o Evangelho de Cristo não é o Evangelho do engano, não é o Evangelho da maldição, não é o Evangelho da soberba. Por que eu estou falando isso? Porque os fariseus, no versículo 49 e versículo 48, quando eles viram que não teve êxito o plano deles contra a mensagem da salvação, eles começaram a amaldiçoar o povo e ao mesmo tempo serem arrogantes, soberbos com o povo. Essa plebe é a mesma coisa que ralé, né? Desmerecendo a classe de pessoas. Essa plebe, essa ralé, esse povo não entende a lei como nós. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus não combina com essa prepotência. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo num mundo hoje aonde esse mesmo espírito de religiosidade está pairando sobre essa terra. Povos, raças, independentemente da origem, esse sentimento de arrogância, de soberba, de maldição. Eles disseram, os fariseus disseram: maldito esse povo. Que povo? O povo que estava ouvindo Jesus, o povo que estava interessado em ouvir a Cristo. Maldito esse povo. Nós temos visto muito por aí, isso aí, né? Pessoas amaldiçoando quem serve ao Senhor, quem quer a Cristo. Mas felizes, bem-aventurados são aqueles que lutam contra tudo isso, resistem firmes, servindo ao Senhor, confiando no Deus que possuem, no Deus imutável, maravilhoso, eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é Jesus, queridos. E Ele jamais deixará que o seu povo seja envergonhado. Nós temos que guardar este Evangelho, o Evangelho da verdade, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho da compaixão, o Evangelho do amor ao próximo, o Evangelho que tem fé, mas tem obras, o Evangelho que copia, que imita a Cristo. Não é o Evangelho que quer sair imitando o homem, trejeitos de homem, jeito de falar de homem, religiosidade. Isso não enche o coração. Os guardas estavam cansados disso. Ninguém nunca, jamais falou como aquele homem. Meus irmãos, e eu vou mudar o verbo. Eu vou tirar do passado, falou, e vou colocar no nosso presente, na nossa realidade. E vou dizer: ninguém fala igual a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós, pecadores, disse o profeta Isaías no capítulo 53. Ele está intercedendo pela sua vida, querido, pela minha vida, pela sua paz, pela sua felicidade, pela sua alegria, mas acima de tudo, para que você entenda que sem Ele você não é nada, querido. Eu não sou nada sem Ele, que sem Ele nós não podemos dar um passo, não podemos respirar sem Ele. Ele é tudo para nós, querido. Esqueça a religiosidade daqueles fariseus. Hoje, eu não quero julgar ninguém, mas eu percebo que hoje existem muitos fariseus modernos, saduceus modernos, essênios modernos, elotes modernos. Jesus, Ele está acima das religiões. Jesus está acima do que eu acho, do que eu penso. Jesus não te chama para uma religião. Jesus te chama, querido, para um relacionamento com Ele, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Todos os dias na eternidade Ele é chamado de santo,
de o Cordeiro de Deus, Rei dos Reis. Ele é louvado e adorado pelos anjos no céu e por sua igreja na terra. E podem acreditar, esse evangelho que nós estamos carregando, que não é nosso, que não é obra de intelectualidade, que não é criação de nenhum super-homem, esse evangelho que é o verdadeiro evangelho de Cristo, que nós estamos lutando para viver, esse evangelho, ele é o poder de Deus para nos convencer do pecado, para nos convencer do nosso estado miserável sem Jesus. E esse evangelho vai nos levar para o céu. É verdade que nós vamos passar por lutas, por aflições, por tribulações, por mais um tempo. Ninguém está com pressa de ir embora, ninguém quer furar a fila. Mas uma coisa é certa, o período que nós estivermos aqui, nós vamos estar abraçados com o evangelho de Cristo. Como uma expressão, né? Muita gente diz por aí, show, heresia, show, conversa de homem. Nós temos que ser como os guardas. O coração está cheio dessa expressão. Eu não troco a mensagem de Jesus por nada. Ninguém fala igual a Ele. Só Ele, querido, te conhece. Quer saber mais um pouco sobre Jesus? Eu não vou me delongar aqui, mas eu sugiro que você leia Isaías 53 e você vai ver o Jesus sofrido. Tudo por você e tudo por minha causa, por nossa causa. Jesus sem beleza, sem aparência, sem formosura. As pessoas viravam o rosto contra Ele. Aí depois que você lê tudo isso, vai lá no Apocalipse, no capítulo 1, e vai ver quem é o seu Jesus. Veja se ele se compara com esse monte de coisa errada que a gente escuta nessa terra sobre ele. Você vai ver o Jesus glorificado, que venceu a morte, que esteve morto, mas que ressuscitou. João, quando ele vai ver ele, quando ele vê Jesus no Apocalipse, ele cai morto no chão. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós somos mortais, nós somos pecadores, mas com Cristo nós vamos viver para toda a eternidade. Guarde isso. Palavras de homens são boas, mas têm que ser avaliadas para saber se estão condizentes com a Escritura, com a palavra de Deus. Mas a palavra de Jesus, você pode confiar de olho fechado. Sabe por quê? Porque Jesus é fiel e poderoso para cumprir cada palavra, toda a palavra que Ele falou ao nosso respeito. Jesus vai voltar, queridos. O Senhor Jesus vai voltar. Isso não é brincadeira e também não é clichê. Isso é fato profético, verdadeiro. E nós estamos caminhando com esse evangelho guardado em nosso coração, conferindo todos os dias, tentando viver aquilo que Ele nos ensinou a viver. E um dia, se nós estivermos vivos aqui, nós vamos ver Cristo voltando nas nuvens. E os seus anjos descerão aqui e nos pegarão. E nos encontraremos com Ele nas nuvens e viveremos com Ele para todo sempre. Os mortos, como diz a Bíblia, ressuscitarão e vai acabar tudo aqui. Sofrimento, ansiedade, depressão, angústia, pânico, essas doenças psicossomáticas da nossa época vão cessar. Mas enquanto não cessar, enquanto tivermos que enfrentar lutas, provações, enquanto tivermos que ser afrontados, enquanto tivermos que lutar contra o diabo e contra os seus asseclas, nós estaremos ouvindo sempre o homem? Não! Nós estaremos ouvindo a voz de Jesus, que é inigualável. Mas como eu vou ouvir a voz dele? Está aqui, querido, é a palavra dele, só a palavra para nos salvar e nos alimentar todo dia. Sendo assim, que Deus nos abençoe